O milagre da oração poderosa que salva de doenças incríveis e transforma vidas. Na pequena cidade, cercada por montanhas, onde as nuvens pareciam pesar ainda mais do que o normal, as doenças se espalhavam como um incêndio em palha seca. O hospital local já não contava apenas com resfriados e gripe, mas com um surto devastador que atacava os mais vulneráveis. As ruas, antes cheias de vida, agora reverberavam apenas o som de passos suaves e sussurros de desespero. As pessoas olhavam umas para as outras com olhos cansados, como se carregassem os fardos do mundo. Ana, uma enfermeira dedicada, passava noite e dia ao lado dos pacientes, sentindo em sua carne as dores e medos de cada um. Ela conhecia a angústia que apertava o peito não só de seus pacientes, mas também a sua. Seu irmão mais velho, Lucas, enfrentava uma doença terminal, e cada dia que passava era como um novo golpe em seu coração. Para Ana, ele era tudo. O último laço de esperança em uma maré de incertezas. Certa noite, e se houvesse algo mais do que o que os médicos podiam oferecer, a ideia a seduzia e a aterrorizava ao mesmo tempo. Ana começou a orar por seus pacientes, formando círculos de fé ao redor de camas e macas, seus rostos iluminados pela esperança. E, milagrosamente, algo começou a mudar. A tosse persistente de Dona Maria, a idosa que todos achavam que não sobreviveria mais uma noite, evaporou como névoa ao sol. A febre alta de João, o menino de olhos grandes e assustados, cedeu inesperadamente. Os rumores de cura começavam a flutuar como aromas de um prato delicioso saindo da cozinha. Mas no hospital, Dr. Rafael, um médico cético e racional, não tolerava as correntes de fé que se formavam. Ele acreditava na ciência, na medicina, em dados e pesquisas. Isso é mágica. Para tudo há uma explicação, dizia, olhando com desdém as orações de Ana. Os debates se tornaram frequentes. A divisão entre ciência e fé crescia, sem que ninguém pudesse prever como terminaria. Enquanto os testemunhos de cura se multiplicavam, Ana sentia-se embriagada de esperança, mas também presa em um turbilhão de dúvidas. E quando Lucas ficou à beira da morte, ela se viu em um dilema angustiante. Devo confiar na oração que tanto me trouxe esperança ou nas mãos do médico que eu tanto respeito? O coração dela disparava com essa escolha, cada batida ecoando incertezas. Num momento de desespero, o céu fez menção de abrir um portal para o infinito. Durante a madrugada, uma luz intensa irrompeu pelo quarto onde Lucas estava. Os aparelhos começaram a chiar, o monitor vibrou. Uma presença se fez sentir. O que era aquilo? O poder da oração ou apenas uma ilusão de sua mente cansada? E assim, com Lucas em coma e o destino da cidade pendendo entre a fé e a razão, o que poderia acontecer a seguir? As decisões de Ana não apenas moldariam seu destino, mas também poderiam redefinir o quê? Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários.
De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Quando a luz preenchia o quarto, os aparelhos respiratórios vibravam numa sinfonia de desespero. Ana precisava acreditar que era um milagre. Ela se aproximou da cama de Lucas, sentindo seu coração pulsar no ritmo frenético da batalha interna. A energia no ar estava eletrizada, como uma tempestade prestes a se desencadear. Mas, de repente, um alarme cortou o silêncio abafado. O monitor de Lucas começou a apitar de forma alarmante. Ana sentiu um frio na barriga. O que estava acontecendo? Dr. Rafael chegou ao quarto em um trono de liderança, sua expressão já resmungando a dúvida. Ele observou o cenário com olhos que mesclavam ceticismo e preocupação. Ele não pode falhar agora, murmurou Ana, quase para si mesma. Uma enfermeira entrou correndo, tentando acalmar o tumulto. Precisamos de um desfibrilador, agora! E a urgência da situação transformou-se em gritos e passos apressados. Ana se sentia perdida. Uma onda de pânico tomou conta dela. Tanta fé, tantas orações, e Lucas ainda estava ali, preso em um limbo. Por favor, não leve meu irmão! Ela implorava para o universo. A luz, que antes parecia mágica, agora a ofuscava. Então, um grito cortou a sala. Eu não acredito no que estou vendo! Exclamou uma voz conhecida. Era Fernanda, a melhor amiga de Ana, que passava pela porta como uma tempestade. O semblante dela estava pálido, os olhos arregalados. Ana, o que você fez? Você não sabe! A confusão paralisou todos. Ana olhou para Fernanda, seu coração batendo descompassado. Do que você está falando? Mas Fernanda não tinha tempo para explicações. Ela puxou Ana para o corredor, longe do tumulto. Lucas não é seu irmão de verdade. A frase soou como um tiro. Ana parou. O mundo girou ao seu redor. O que você disse? Sua voz quase um sussurro. Não é o que você está pensando. Ele é adotado. Por nossos pais. Eu não sabia como dizer isso antes. As palavras jorravam de Fernanda, cada uma como um golpe em sua alma. Ana estava em choque. O que isso significava? Ela sempre conhecera Lucas como seu irmão, o protetor, o amigo, o guia. E se o laço deles não era tão forte assim, o campo de batalha que antes era apenas uma luta contra a doença, agora se tornava uma luta interna pela verdade. Você precisa saber, continuou Fernanda, o desespero nos olhos. Lucas nunca teve o mesmo sangue que você. Ele vinha lidando com isso. Tinha medo de você não aceitá-lo. E por um triz, Ana sentiu o chão desmoronar sob os pés. Mas eu sempre o amei. Isso não muda quem ele é para mim. A revolta fervia dentro dela, uma luta equivocada contra a incompreensão. Pode não mudar, mas muda como ele vê a vida. E se isso o afetou como você não imagina? Ana, você precisa decidir, lutar pela fé ou pela verdade que está prestes a se revelar. A frase ficou pairando no ar, pesada e carregada de tensão. Quando Ana voltou ao quarto, sua esperança desmoronou com a notícia. O desespero dos médicos misturava-se ao pânico em seu coração. A luta de fé agora parecia bem mais complexa. Ao olhar para Lucas, a lágrima que escorreu pela sua face parecia um testemunho de amor e dor. Ana estava dividida. O que ela faria agora? Continuaria a orar? Ou buscaria a verdade que ameaçava desestabilizar tudo em que acreditou? Assim, o futuro dela, de Lucas, da cidade, tudo parecia incerto, e no fundo de sua alma,
Um novo milagre clamava por ser revelado. Ana estava paralisada. O mundo ao seu redor tinha desmoronado. A revelação de Fernanda ecoava em sua mente, uma tempestade de confusão e dor. Ela se virou, seu olhar fixo na cama onde Lucas permanecia imóvel, cercado por equipamentos que apitavam, como se estivessem gritando por ajuda. O pânico já familiar começava a surgir, mas agora, misturado à dúvida, e se tudo que ela acreditava ser inabalável estava prestes a desmoronar, ela respirou fundo, tentando se organizar. Isso não pode ser verdade. Lucas é meu irmão. Sempre foi. As palavras saíam trêmulas, quase uma prece. O amor que sempre havia sentido por ele não desaparecia porque, de repente, a biologia dizia que eles não estavam ligados. Era como se uma sombra tivesse se instalado entre eles. No calor da agitação, algo inesperado aconteceu. O coração de Lucas começou a bater mais rápido. A luz que antes parecia ser um milagre, agora pulsava com uma intensidade quase sobrenatural. Ana deu um passo à frente, a esperança e o medo se entrelaçando. Lucas, por favor, isso não pode acabar assim. E então, naquele momento tenso, um novo som surgiu. Um zumbido ensurdecedor que cortou o ar. O monitor de Lucas apitou em uma velocidade frenética. E a enfermeira que antes havia corrido, voltou em um arranco urgente. É uma arritmia. Precisamos de ação. As palavras dela se misturavam à confusão de ansiedade de Ana. E então, desabou. A porta se abriu abruptamente e a figura de Dr. Raphael entrou. Sua expressão era um visor de ceticismo misturado com solução. Vamos controlar isso. Preparem o desfibrilador. Ele se movia rápido agora. Sua determinação ecoava direto à adrenalina que bombava nas veias de Ana. Quando o desfibrilador foi ligado, a sala ficou em um silêncio pesado. Um momento que poderia ter sido eternidade. Ana sentiu o mundo girar, sua fé em orações e milagres sendo desafiada pelo próprio homem que ela respeitava. E ali, de pé, o dilema a consumia. Eu deveria ter mais fé ou de confiar na ciência? O que é mais real? Com um movimento preciso, Dr. Rafael aplicou o desfibrilador e o choque percorreu o corpo de Lucas. Um rugido ensurdecedor preencheu o ambiente. Ana fechou os olhos. Uma súplica silenciosa saía de seus lábios. Mas quando ela abriu os olhos novamente, algo estava errado. A luz se apagou. O que está acontecendo? Gritou a enfermeira, enquanto um dos médicos checava os equipamentos. Aquela luz, a esperança que parecia um sinal, agora tinha se extinguido. Uma onda de pavor percorreu a sala. E então, de repente, um grito. Ana! Era a Fernanda, sua voz carregada de terror. Ela parecia ter visto um fantasma. E por um momento, a confiança de Ana vacilou. E nesse instante, novas verdades começaram a emergir. Você precisa saber a verdade, não só sobre Lucas, mas sobre você mesma. As palavras de Fernanda, como uma bola de demolição, quebraram o que restava de estabilidade. O que ela queria dizer? As mãos de Ana começaram a tremer. Seu coração colidindo com a possibilidade de que tudo ao seu redor estava construído sobre mentiras. É nesse momento de ação, em meio ao caos, que uma luz estranha surgiu na sala. Não era a luz do hospital, e sim uma centelha dourada que tomou forma em um canto. O que era aquilo? Todos se viraram, seus olhos arregalados. A luz parecia ter vontade própria,
como se estivesse respondendo à intensidade da situação. Ana ficou paralisada. O que isso significava? Era um sinal? Um aviso? O que mais poderia ser revelado? Sua mente estava uma verdadeira bagunça de medos e questionamentos. E ali, no coração do conflito, ela percebeu que mais do que a cura de Lucas, mais do que sua identidade, mais do que a luta entre fé e ciência, havia algo muito maior prestes a ser revelado. Algo que mudaria tudo o que ela conhecia. Assim, com a luz pulsando e o coração a mil, a verdadeira batalha estava apenas começando. O que você sabe? O que está acontecendo? Implorou, sentindo o chão se abrir sob seus pés. As palavras de Fernanda ecoaram em sua mente. Você precisa saber a verdade, não só sobre Lucas, mas sobre você mesma. Então, a luz pareceu se agitar ainda mais, e uma voz, suave e poderosa, ressoou em seus ouvidos, como se cada palavra estivesse gravada em sua alma. A verdade está aqui, Ana. A astúcia e a seriedade da voz faziam seu corpo tremer. Você está prestes a descobrir quem realmente é. Ana queria entender, mas seu coração se debatia entre a esperança e o medo. Ela olhou novamente para Lucas, que permanecia imóvel na cama. E então, antes que ela pudesse pensar em algo, um estrondo. Os monitores começaram a apitar e a enfermeira gritou, pedindo uma equipe. O pânico tomou conta do ambiente. A luz se apagou abruptamente. Ana sentiu o frio cortar sua pele. O silêncio que veio a seguir era ensurdecedor, até que um barulho metálico fez todos se virarem. Uma porta se abriu e uma figura imponente entrou. Era uma mulher, de cabelos grisalhos e expressão severa, carregando um peso enorme nos ombros. O olhar dela se fixou em Ana, cheia de urgência. É hora de você saber, Ana. Você não é quem pensa que é. As palavras da mulher ecoaram na sala, fazendo os outros presentes se entreolharem assustados. Você é filha de Lucas. O tempo pareceu congelar. Ana não conseguiu responder. Seu peito se contraiu. O nó na garganta era insuportável. Como assim? Perguntou a voz trêmula. Isso não pode ser verdade. Ele é meu irmão. A confusão se misturou a águas turvas de desespero. A mulher respirou fundo, e a expressão dela parecia uma mistura de dor e compaixão. Ele foi seu protetor toda a sua vida, porque ele te amava. Mas você não sabe a verdade. Ana estava em choque, e seu mundo parecia desmoronar rapidamente. Todos ao redor observavam. A tensão era palpável. Fernanda deu um passo à frente. A expressão dela mostrava um misto de compaixão e culpa. Ana, eu deveria ter te contado antes. A verdade é que ele sempre quis te proteger de saber sobre sua verdadeira origem. Nesse instante, a luz começou a brilhar novamente, desta vez mais fraca, como se soubesse que algo grande estava prestes a acontecer. O batimento cardíaco de Lucas era fraco, mas então, de repente, algo mais começou a mudar. Ele começou a se mover. Um murmúrio percorreu a sala, e todos se viraram com expectativa. A situação, que era tão sombria, estava prestes a dar uma nova reviravolta. Mas então, um grito cortou o ar, uma chamada agonizante. Ana, não. O que você fez? A voz era de Dr. Rafael, que entrava em desespero diante da nova revelação. E antes que ela pudesse entender o que estava acontecendo, Lucas abriu os olhos de forma abrupta, e o que Ana viu paralisou sua alma. Os olhos dele não eram os olhos que ela conhecia.
Eles brilhavam com uma intensidade estranha, como se um novo ser tivesse despertado ali. Ana também notou a expressão de lamento nos rostos de todos ao redor. E a verdade popular falou mais alto. Isso não pode estar acontecendo. O que você realmente é, Ana? A sala foi invadida por um silêncio que parecia gritar, enquanto o mundo de Ana se desmoronava. Nesse momento, sentiu que tudo que acreditava estava em perigo. E o que estava prestes a acontecer mudaria tudo. A luz pulsou mais uma vez e ela se perguntou quem era ela realmente e o que Lucas havia se tornado naquele instante. Ela sabia que a resposta estava prestes a ser revelada, mas a incerteza a consumia. As palavras da mulher ecoavam em sua mente. A verdade estava perto e nem todos estavam prontos para aceitá-la, e com isso o futuro dela estava prestes a ficar muito mais complicado. A luz pulsante parecia ganhar vida própria, dançando no ar, como se estivesse respondendo ao desespero na sala. Ana perguntava a si mesma se aquilo era um sinal de que Lucas poderia se salvar. O coração acelerado e os olhares tensos refletiam um misto de esperança e terror. Mas o que aconteceria agora? A tensão estava intensa quando, de repente, o estrondo ecoou pelo ambiente. E todos se viraram para a porta. Um som ensurdecedor interrompeu a ação. A porta se abriu com um golpe. E um homem de terno escuro, com um olhar determinado e um ar de autoridade, entrou. Era o chefe da segurança do hospital. Desculpem a interrupção, mas precisamos evacuar o prédio agora. Todos se entreolharam, confusos. O que estava acontecendo? O que você quer dizer com evacuar? Perguntou o doutor. Rafael, a preocupação visível em seu rosto, a mão ainda segurando o desfibrilador. O que está acontecendo? Há uma ameaça no local. Recebemos uma ligação anônima com um alerta de bomba. As palavras do homem eram claras e frias e um murmúrio de pânico começou a se espalhar pela sala. Precisamos agir rápido. Agora! Ana sentiu um frio na espinha. A luz que ainda cintilava parecia se apagar lentamente. Lucas! Ela gritou, desesperada, enquanto olhava novamente para o irmão. Ele ainda não tinha acordado, seu corpo imóvel na cama, cercado por máquinas. Nós não podemos deixar ele aqui. Precisamos fazer uma escolha, gritou a enfermeira, seu tom mesclando agonia e urgência. Se não sairmos agora, pode ser tarde demais. Ana estava parada, paralisada por um conflito interno. Cada segundo parecia uma eternidade, enquanto as sirenes começaram a tocar ao longe. O caos estava prestes a descer sobre eles, e em meio a tudo isso, a revelação da mulher da equipe médica ecoava na mente de Ana. Você não é quem pensa que é. O peso das palavras fazia sua cabeça girar. Não podemos deixar Lucas para trás, insistiu ela, o pânico se transformando em uma onda de determinação. A esperança de um milagre se misturava à urgência do momento. Mas antes que pudesse avançar, Fernanda agarrou seu braço. Ana, você precisa me ouvir. Se Lucas não é seu irmão, tudo o que sabemos pode estar errado. A vida dele pode não ser a única em perigo. A expressão de Fernanda estava tensa, assustada. O que mais ela sabia? A sala disparou em um frenesi descontrolado enquanto os outros funcionários começavam a evacuar. Dr. Rafael insistia em ligar o desfibrilador novamente.
Os gritos da equipe sobre a bomba misturavam-se ao som do monitor de Lucas, que começava a apitar de novo. O pânico se instalava. Você não pode fazer isso agora. Ele precisa de você, Ana gritou para o médico, enquanto o desespero se intensificava na sala. Eu preciso tentar, Rafael respondeu, mas as palavras dele eram um grito silencioso de fé e dúvida. Nós não temos tempo. Ele pode não ter mais. E, nesse exato momento, um tremor percorreu o chão e um clarão invadiu a sala. Um sussurro, quase uma voz, ressoou nos ouvidos de Ana. A verdade está aqui. A verdade está aqui, sem pensar. Ana olhou para Lucas, aquele brilho nos olhos dele, que começou a brilhar intensamente gritando por ajuda. O que estava acontecendo? Não, 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 Lucas! Ela implorou, enquanto tudo começava a desmoronar ao seu redor. E de repente, como se a sala estivesse se despedaçando, a luz que um dia parecia mágica apagou, e um grito de Fernanda ecoou. Ana! Cuidado! Mas era tarde demais. O som de algo colidindo forte ecoou e uma onda de calor invadiu o ambiente, seguida de um estrondo ensurdecedor. Toda a sala foi engolida pela escuridão e Ana sentiu seu corpo ser arremessado para trás. Quando ela finalmente acordou, estava deitada no chão, o vento frio a arrepiando. Ninguém estava ao seu redor. Somente o eco distante de sirenes e o silêncio sepulcral que preenchia o ar. O que tinha acontecido? E Lucas, em meio ao caos e ao desespero, uma ideia percorreu sua mente. O que realmente era Lucas e o que a verdade significava para todos eles. O horizonte do possível se alargava, e a dor que se aproximava de sua alma era uma sombra ameaçadora. Mas a pergunta permaneceu. O que aconteceria agora? O que aconteceria com todos, enquanto a verdade se desdobrava em meio aos escombros daquilo que conheciam? Ana estava no chão, confusa e assustada, enquanto o eco das sirenes e o silêncio sufocante a rodeavam. O que tinha acontecido? Onde estava todo mundo? A memória do momento anterior a atingiu, como um pesadelo que não conseguia escapar. Ela se levantou com dificuldade, o corpo pesado. A sala estava em ruínas, pedaços de drywall caídos ao redor e aparelhos médicos desconectados. Lucas! Ela gritou, a voz quebrada pelo medo. Correndo, passou por entre os escombros, o coração disparado. Lucas, onde você está? O desespero começou a consumir cada pensamento. E se ele não estivesse ali? O pensamento a paralisava. Mas então, um sopro de alívio. No canto da sala, uma mão fraca se levantou entre os detritos. Lucas! Ele estava ali, respirando com dificuldade. Ana correu até ele, o som dos seus próprios passos ecoando em seus ouvidos. Lucas! Você está bem? As palavras saíram como uma conversa frenética enquanto ela se ajoelhava ao lado dele. Ele abriu os olhos, mas o brilho neles era diferente. O que antes era sempre caloroso e reconfortante, agora parecia distante. Ana! Ele murmurou, a voz rouca. É você? Havia confusão em seu olhar e isso alarmou mais ainda Ana. Sim, sou eu! Você vai ficar bem! Com as mãos trêmulas, ela ajustou a posição dele enquanto tentava verificar se havia ferimentos visíveis. O pânico se espalhava. Um ruído abafado a fez parar. O chefe da segurança estava à porta, olhando ao redor do que restou da sala. Precisamos sair! Agora! Não! Ana exclamou. Ele precisa de ajuda! Mas a urgência no olhar do homem era inegável. É uma situação crítica. Precisamos evacuar! Assim, enquanto lutava entre o desejo de ajudar Lucas e a necessidade de escapar daquele lugar, um clarão de luz surgiu novamente. Uma presença feutível.
a mesma luz quente da sala. Era como se as paredes estivessem pulsando. Todos olharam aturdidos. E então, algo extraordinário começou a acontecer. Lucas, que estava quase inconsciente, começou a brilhar. Ana recuou, perplexa. Ele se levantou lentamente, como se tivesse adquirido uma força indescritível. E o que estava acontecendo? Não! O que você fez, Ana? Doutor Rafael surgiu de repente, seu rosto pálido de terror. Ele não é quem você pensa que é. A frase atingiu Ana como um tiro na escuridão. O que você quer dizer? Lucas, ele não é seu irmão de sangue. O choque daquela revelação ecoou pela sala. Ana agarrou os braços dele, um aperto de dor e descrença. Mas sempre foi meu irmão. O que você está dizendo? Ele não é apenas seu irmão. Ele está ligado a algo que vai além disso, mais do que você pode imaginar. A voz de Rafael tremia, as palavras vertendo uma verdade obscura. Ao mesmo tempo, a luz ao redor de Lucas pulsava mais forte, como uma energia sendo liberada por ele. Ana se sentiu tonta. O mundo girava em seu próprio eixo. A realidade que ela conhecia estava se desintegrando, revelando segredos que não conseguia compreender. Desse jeito, o que ele é então? O que está acontecendo? A luz aumentava, fazendo Lucas parecer quase etéreo. Ele olhou de volta para Ana. Ana, você precisa entender. Eu não sou só o que você pensa. Eu sou parte de algo muito maior. Mais do que uma família. As palavras dele eram suaves, mas a verdade batia pesado. Ana não conseguia processar o que isso significava. Tudo o que ela construiu em sua vida estava se desfazendo. Enquanto isso, a pressão aumentava. O chefe da segurança gritava para que todos saíssem. E a cidade lá fora estava em alerta. E naquele momento, a luz que emanava de Lucas explodiu em um brilho ofuscante, iluminando todo o ambiente. Ana ficou cega por alguns instantes. E quando olhou novamente, Lucas já não estava mais lá. Somente uma forma brilhante e nebulosa tomava seu lugar, como se ele tivesse se tornado uma entidade de outra dimensão. O pânico tomara conta de Ana. Lucas, volte! A voz dela ecoava na sala vazia. E entre lágrimas e desespero, ela percebeu que tudo tinha mudado. Não apenas sua vida, mas a verdade sobre quem eram estava mais próxima de ser revelada. O que realmente era Lucas? O que isso significava para ela e para o que estava por vir? O cheiro de fumaça invadiu o ar. E Ana precisava fazer uma escolha. Enquanto o caos se desenrolava ao seu redor, ela sabia que esse era apenas o começo. A verdade estava prestes a desmoronar tudo o que ela acreditava saber. E o futuro estava envolto em mistério. A luz pulsante se apagou de uma vez, como se tivesse sido sugada por um vazio desesperador. Ana sentiu seu coração parar. O pânico tomou conta dela. Lucas! Gritou, com a voz embargada. O corpo dele estava ali, mas a essência que lhe dava vida parecia ter desaparecido. O sofrimento dela agora se mesclava com o medo. Ela se arrastou até o leito, mas antes que pudesse tocar nele, uma explosão de luz brilhou de novo. Então uma sombra projetou-se sobre o lugar. Um homem enorme encapuzado apareceu diante dela. Seus olhos eram profundos e escuros, como se guardassem segredos de uma vida inteira. Você realmente acha que pode ficar com ele? Assim que Anne falou, a atmosfera ficou pesada. Uma tensão cortante envolveu a sala. Ana estremeceu.
Quem é você? O que você quer dele? Os olhos do homem brilharam com uma intensidade inquietante. Sinto muito, mas ele não pertence a você. Nunca pertenceu. As palavras dele eram como facadas. Ana se virou com um olhar de desespero. Dr. Rafael, que observava a cena, parecia confuso. O que você quer dizer com isso? O homem encarou Rafael com um desprezo que cortava o ar. Meu nome é Victor e Lucas é uma peça muito mais importante do que vocês entendem. Ele não é apenas um humano comum. Isso não faz sentido! Gritou Ana, o desespero crescendo na sua voz. Ele é meu irmão. Sempre foi. A negação a consumia, mas Victor não se abalou. Seus laços de sangue não importam aqui. Ele é parte de um projeto que vai muito além do que você pode imaginar. Ana olhou para Lucas, seu corpo ainda frágil. O que ele poderia ter a ver com algo tão grande? O que você quer dizer com projeto? O medo tomava conta dela. Victor começou a caminhar em direção a Lucas. A luz ao seu redor aumentando a cada passo. E então, em um movimento brusco, ele ergueu a mão. Um brilho intenso emanou dela. E Lucas começou a vibrar. Ana soltou um grito. Não! O que você está fazendo? A luz que envolvia Lucas tornou-se tão brilhante que ofuscou tudo. Dr. Rafael protegendo os olhos. A enfermeira recuou. E os outros que se aproximaram ficaram paralisados. Então o som de ferros rangendo cortou o ar. E um portal começou a se abrir atrás de Victor. Uma energia estrondosa emanava daquele espaço. E Ana sentiu sua pele arrepiar. Lucas! A palavra escapuliu dela, implorando. Mas então, uma mistura de vozes sussurrou no ar, como se as paredes da realidade estivessem se desfazendo. É hora da verdade, disse Victor, com um sorriso de triunfo. A energia que rodeava Lucas, então, começou a ofuscar todos. Ana se virou, mas sequer conseguia ver mais nada. Somente um silêncio profundo a envolvia. E então, uma revelação estrondosa saiu da boca de Victor, como um trovão. Lucas não é seu irmão. Ele é uma entidade e você é a chave para libertá-lo. Você foi criada para isso. O choque da afirmação fez o cômodo girar. Ana se sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Tudo o que acreditava, tudo o que a definia foi desintegrado em segundos. As sirenes do hospital ainda ecoavam, mas tudo agora era um borrão, uma cacofonia de confusão e medo. O que Victor disse ressoou em sua mente. E enquanto ela tentava entender o que significava ser a chave, um grito estridente ecoou. Não! Era Fernanda, que apareceu correndo, o rosto pálido. Ana, não escute a ele! A voz dela soava distante, quase como eco. Ana olhou para a amiga. O que você sabe? Mas antes que Fernanda pudesse responder, um colapso de luz tomou conta do ambiente. E elas ficaram paralisadas. Diante de tudo, um profundo abismo se formava. A ligação que ela pensou que tinha com Lucas estava prestes a ser virada de cabeça para baixo. Mas o que era essa chave? E qual era a verdade que poderia destruir o que restava de sua realidade? Um novo mistério se desenrolava diante dela. Uma encruzilhada cheia de incertezas. E Ana sabia que a luta estava apenas começando. A luz pulsante se apagou de uma vez, como se tivesse sido sugada por um vazio desesperador. Ana sentiu seu coração parar. O pânico tomou conta dela. Lucas! Gritou com a voz embargada. O corpo dele estava ali, mas a essência que lhe dava vida parecia ter desaparecido. O sofrimento dela agora se mesclava com o medo. Ela se arrastou até o leito,
Mas antes que pudesse tocar nele, uma explosão de luz brilhou de novo. Então uma sombra projetei-se sobre o lugar. Um homem, enorme e encapuzado, apareceu diante dela. Seus olhos eram profundos e escuros, como se guardassem segredos de uma vida inteira. Você realmente acha que pode ficar com ele? Assim que ele falou, a atmosfera ficou pesada. Uma tensão cortante envolveu a sala. Ana estremeceu. Quem é você? O que você quer dele? Os olhos do homem brilharam com uma intensidade inquietante. Sinto muito, mas ele não pertence a você. Nunca pertenceu. As palavras dele eram como facadas. Ana se virou com um olhar de desespero. Doutor Rafael, que observava a cena, parecia confuso. O que você quer dizer com isso? O homem encarou Rafael com um desprezo que cortava o ar. Meu nome é Victor, e Lucas é uma peça muito mais importante do que vocês entendem. Ele não é apenas um humano comum. Isso não faz sentido, gritou Ana, o desespero crescendo na sua voz. Ele é meu irmão, sempre foi. A negação a consumia. Mas Victor não se abalou. Seus laços de sangue não importam aqui. Ele é parte de um projeto que vai muito além do que você pode imaginar. Ana olhou para Lucas. Seu corpo ainda frágil. O que ele poderia ter a ver com algo tão grande? O que você quer dizer com projeto? O medo tomava conta dela. Victor começou a caminhar em direção a Lucas. A luz ao seu redor aumentando a cada passo. E então, em um movimento brusco, ele ergueu a mão. Um brilho intenso emanou dela, e Lucas começou a vibrar. Ana soltou um grito. Não! O que você está fazendo? A luz que envolvia Lucas tornou-se tão brilhante que ofuscou tudo. Dr. Rafael protegendo os olhos. A enfermeira recuou, e os outros que se aproximaram ficaram paralisados. Então, o som de ferros rangendo cortou o ar, e um portal começou a se abrir atrás de Victor. Uma energia estrondosa emanava daquele espaço, e Ana sentiu sua pele arrepiar. Lucas, a palavra escapuliu dela, implorando. Mas então, uma mistura de vozes sussurrou no ar, como se as paredes da realidade estivessem se desfazendo. É hora da verdade, disse Victor, com um sorriso de triunfo. A energia que rodeava Lucas, então, começou a ofuscar todos. Ana se virou, mas sequer conseguia ver mais nada. Somente um silêncio profundo a envolvia. E então, uma revelação estrondosa saiu da boca de Victor, como um trovão. Lucas não é seu irmão. Ele é uma entidade, e você é a chave para libertá-lo. Você foi criada para isso. O choque da afirmação fez o cômodo girar. Ana se sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Tudo o que acreditava, tudo o que a definia, foi desintegrado em segundos. As sirenes do hospital ainda ecoavam, mas tudo agora era um borrão, uma cacofonia de confusão e medo. O que Victor disse ressoou em sua mente. E enquanto ela tentava entender o que significava ser a chave, um grito estridente ecoou. Não! Era Fernanda, que apareceu correndo, o rosto pálido. Ana, não escute a ele! A voz dela soava distante, quase como eco. Ana olhou para a amiga. O que você sabe? Mas antes que Fernanda pudesse responder, um colapso de luz tomou conta do ambiente e elas ficaram paralisadas. Diante de tudo, um profundo abismo se formava. A ligação que ela pensou que tinha com Lucas
estava prestes a ser virada de cabeça para baixo. Mas o que era essa chave? E qual era a verdade que poderia destruir o que restava de sua realidade? Um novo mistério se desenrolava diante dela. Uma encruzilhada cheia de incertezas. E Ana sabia que a luta estava apenas começando. Mas antes que sua mente pudesse processar tudo, algo ainda mais chocante aconteceu. Lucas começou a rir. Um riso profundo e ecoante que parecia reverberar na sala. "Vocês realmente não entenderam?" disse ele, sua voz agora carregada de um tom diferente, quase sobrenatural. "Eu não sou quem vocês pensam que eu sou. Eu sou muito mais." E nesse instante, o chão sob os pés de Ana parecia desmoronar. Uma onda de poder o envolveu. E os olhos de Lucas brilharam com uma luz dourada hipnotizante. Ana ficou paralisada em meio ao terror e à incredulidade. O riso que antes parecia alegre agora tinha uma qualidade sinistra. "Eu sou o que vai decidir o destino de todos nós." E ao olhar para o rosto de Lucas, Ana sentiu uma dor misturada a uma onda de esperança. O que realmente estava acontecendo? O que ela deveria fazer? Como poderia enfrentar essa nova realidade? Ao observar Lucas se transformar, a dúvida a consumia. Quem ele realmente era e o que isso significava para ela e para aqueles que amava. A verdade parecia se desvincular e se transformar, flutuando como folhas ao vento. E Ana percebeu que aquele era apenas o começo de algo devastador. Algo que mudaria para sempre a essência do que acreditavam. A luz pulsante se apagou de uma vez, como se tivesse sido sugada por um vazio desesperador. Ana sentiu seu coração parar. O pânico tomou conta dela. "Lucas!" gritou, com a voz embargada. O corpo dele estava ali, mas a essência que lhe dava vida parecia ter desaparecido. O sofrimento dela agora se mesclava com o medo. Ela se arrastou até o leito, mas antes que pudesse tocar nele, uma explosão de luz brilhou de novo. Então uma sombra projetou-se sobre o lugar. Um homem, enorme e encapuzado, apareceu diante dela. Seus olhos eram profundos e escuros, como se guardassem segredos de uma vida inteira. "Você realmente acha que pode ficar com ele?" Assim que ele falou, a atmosfera ficou pesada. Uma tensão cortante envolveu a sala. Ana estremeceu. "Quem é você? O que você quer dele?" Os olhos do homem brilharam com uma intensidade inquietante. "Sinto muito. Mas ele não pertence a você. Nunca pertenceu." As palavras dele eram como facadas. Ana se virou com um olhar de desespero. Dr. Rafael, que observava a cena, parecia confuso. "O que você quer dizer com isso?" O homem encarou Rafael com um desprezo que cortava o ar. "Meu nome é Victor. E Lucas é uma peça muito mais importante do que vocês entendem. Ele não é apenas um humano comum." "Isso não faz sentido!" gritou Ana, o desespero crescendo na sua voz. "Ele é meu irmão, sempre foi." A negação a consumia. Mas Victor não se abalou. Seus laços de sangue não importam aqui. Ele é parte de um projeto que vai muito além do que você pode imaginar. Ana olhou para Lucas, seu corpo ainda frágil. "O que ele poderia ter a ver com algo tão grande? O que você quer dizer com projeto?" O medo tomava conta dela. Victor começou a caminhar em direção a Lucas, a luz ao seu redor aumentando a cada passo. E então, um movimento brusco, ele ergueu a mão. Um brilho intenso emanou dela e Lucas começou a vibrar. Ana soltou um grito. "Não!
O que você está fazendo? A luz que envolvia Lucas tornou-se tão brilhante que ofuscou tudo. Dr. Rafael protegia os olhos. A enfermeira recuou. Os outros que se aproximaram ficaram paralisados. Então, o som de ferros rangendo cortou o ar e um portal começou a se abrir atrás de Victor. Uma energia estrondosa emanava daquele espaço, e Ana sentiu sua pele arrepiar. Lucas! A palavra escapuliu dela, implorando. Mas então, uma mistura de vozes sussurrou no ar, como se as paredes da realidade estivessem se desfazendo. É hora da verdade, disse Victor, com um sorriso de triunfo. A energia que rodeava Lucas, então, começou a ofuscar todos. Ana se virou, mas sequer conseguia ver mais nada. Somente um silêncio profundo a envolvia. E então, uma revelação estrondosa saiu da boca de Victor. Como um trovão. Lucas não é seu irmão. Ele é uma entidade, e você é a chave para libertá-lo. Você foi criada para isso. O choque da afirmação fez o cômodo girar. Ana se sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Tudo o que acreditava, tudo o que a definia, foi desintegrado em segundos. As sirenes do hospital ainda ecoavam, mas tudo agora era um borrão, uma cacofonia de confusão e medo. O que Victor disse ressoou em sua mente. Enquanto ela tentava entender o que significava ser a chave, um grito estridente ecoou. Não! Era Fernanda que apareceu correndo, o rosto pálido. Ana! Não escute a ele! A voz dela soava distante, quase como eco. Ana olhou para a amiga. O que você sabe? Mas antes que Fernanda pudesse responder, um colapso de luz tomou conta do ambiente e elas ficaram paralisadas. Diante de todo, um profundo abismo se formava. A ligação que ela pensou que tinha com Lucas estava prestes a ser virada de cabeça para baixo. Mas o que era essa chave? E qual era a verdade que poderia destruir o que restava de sua realidade? Então, o inesperado aconteceu. A luz começou a girar violentamente, como um furacão dentro da sala. Ana sentiu uma pressão no peito, como se o ar estivesse se esvaindo. Nas paredes, imagens começaram a se formar. Flashbacks, momentos de felicidade, risos e, de repente, uma cena aterradora. Um acidente. Um carro despedaçado. O semblante de uma mulher com uma expressão agonizante. Era sua mãe. Ana ficou paralisada, enquanto a imagem se cristalizava. Mãe! Uma agonia gelada lhe possuía. A lembrança da tragédia que sempre teve um peso em sua vida pelejava agora sobre ela. E então, com um estalo, a verdade caiu como um raio. Lucas era o responsável? Mas como? Ele não poderia. Lucas não apenas não é seu irmão. Ele foi criado para ser seu guardião, porque a sua vida está atrelada à dele. Victor disparou, arrastando Ana para mais perto da revelação. A sua mãe sacrificou tudo por vocês dois, e agora você pode libertá-lo, mas a um custo. Ana se sentiu tonta, a realidade se desvanecendo. A dor misturava-se à confusão. Não, isso não pode ser verdade. As palavras mal saíam da boca dela. Era tudo demais. Eu não consigo aceitar isso. Se você não agir, ele se perderá para sempre. Você deve escolher entre a verdade e o amor que você tem por ele. Victor gritou, enquanto as luzes ao redor começaram a vibrar. Ele estava certo. No fundo, Ana sabia que essa era uma escolha que ela teria que fazer. Com um grito final, o surto de luz explodiu, levando tudo ao caos. Não! A palavra saiu em um grito agonizante. E antes que pudesse pensar,
Uma sombra negra emergiu do portal, engolindo tudo em seu caminho. Ana lutou, mas foi puxada para dentro dele. O vazio desconcertante a cercou, e com isso a realidade parecia mudar mais uma vez. A última imagem que teve foi a de Lucas, sua expressão intensa e cheia de dor. O que aconteceria agora? A escuridão do Ana teve, e ela sentiu que seu corpo estava sendo despedaçado em meio a uma tempestade de luzes e sons. O portal a havia arrastado para um novo local. Uma realidade distorcida, onde as regras da lógica pareciam não existir. Flashes de lembranças passadas e possíveis futuros se entrelaçavam como uma teia, e o que ela sabia sobre Lucas estava em frangalhos. "Lucas!" O grito dela ecoou, mas a resposta era apenas um eco distante. Ao seu redor, tudo parecia irreal. Sussurros e risos das sombras a rodeavam, criando um clamor ensurdecedor. A presença de Victor, aquele homem enigmático, ainda pairava no ar. E a ideia de que Lucas não era quem ela pensava parecia cada vez mais insuportável. Ana caiu de joelhos, a dor no peito era quase física. O que ela faria agora? A escolha assombrosa que Victor mencionara a assombrava. Ser a chave para libertar Lucas? Isso a deixava em pânico. Como poderia confiar naquela voz sombria que afirmava ter todos os segredos? Mas mesmo em meio ao desespero, algo dentro dela começava a brilhar. Uma força, uma luz interna que a lembrava de cada risada compartilhada, de cada momento juntos. Como poderia deixar Lucas para trás? "Eu preciso de você, Lucas! Não importa quem você seja, ainda sou eu, Ana!" Uma onda de luz apareceu diante dela. Era quase como um holograma, revelando vislumbres de Lucas, seu sorriso iluminado, as lembranças que construíram juntos. A luz pulsava, emergindo da escuridão, e Ana percebeu que essa conexão era o que realmente importava. Então, sem pensar duas vezes, Ana estendeu a mão. "Lucas, estou aqui! Vamos juntos!" No instante seguinte, tudo mudou. A luz envolveu seu corpo e Ana sentiu uma energia poderosa queimando em suas veias. O portal a puxou, mas ela também puxou Lucas, mergulhando no desconhecido. O espaço ao seu redor começou a girar como uma dança entre luz e escuridão. E quando finalmente a força se dissipou, Ana se viu em uma sala cheia de luz e Lucas estava à sua frente. "Você acredita em amor além de qualquer obstáculo?" "Acredito que o amor é a força que pode nos unir, independentemente das origens." Lucas olhou para ela, os olhos ainda brilhando com uma luz intensa e familiar. Ele não era mais apenas um irmão, mas uma parte dela, e aquela jornada mudara suas vidas para sempre. Com um movimento poderoso, Ana se aproximou de Lucas, seus olhos se encontraram. "Não importa o que aconteça, nós vamos enfrentar isso juntos." A determinação na voz dela soou como uma sinfonia harmoniosa, e uma onda de esperança começou a preencher o espaço. Mas antes que pudessem festejar, a figura de Victor começou a emergir das sombras novamente. "Vocês não entendem? Se unirem seus poderes significa abrir portas que nem imaginam. Talvez. Mas temos que tentar." Ana respondeu com firmeza. Não era apenas sobre eles, era sobre todos em seu mundo. Nesse momento, uma luz deslumbrante explodiu e Victor se serviu da energia que emanava de Ana e Lucas. O poder invade a sala e tudo parecia possível. As sombras começaram a se dispersar, revelando um caminho ao riso e à liberdade.
Mas antes que tudo se tornasse claro, o chão tremeu, e Ana supôs que os desafios estavam longe de acabar. O que vem a seguir? O que somos de verdade? As perguntas ainda martelavam em sua mente. E em meio a todas as incertezas, enquanto eles avançavam juntos, Ana percebeu que o verdadeiro milagre estava no poder de se conectar, de amar e de enfrentar os mistérios da vida. Uma nova jornada estava apenas começando. E agora você precisa fazer a sua parte. Este é o momento de se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionantes que estão por vir. Esmague o botão de like agora, porque seu apoio é crucial para alimentar o algoritmo e manter essa comunidade viva. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que veio a seguir. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho fascinante. Apenas os verdadeiros fãs compreendem. Aí